dia, boa tarde, boa noite. Você que está em qualquer canto do planeta, qualquer canto do universo. Estamos aqui diretamente dos estudos da FAMESP número 1, patrocinado também pela FAMESP, com certeza. Faculdade Método de São Paulo. São Paulo. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Henrique de Miranda. Ô, Henrique de Miranda. Henrique, como é que está o tempo hoje, Henrique? O clima está ameno, sem notificações, problemas técnicos, com tudo positivo pra gente iniciar essa nossa grande aventura. O primeiro episódio de muitos. Rapaz do céu, eu tô aqui, ó, super ansioso pra começar o primeiro programa. Primeiro, tem noção disso, cara? Que você lá em 2099, eu falei assim, cara, há muito tempo atrás, ó, escuta aí, ó, o primeiro programa do FAMESPcast. Com certeza, com as nossas vozes aveludadas. Mas olha, eu tô aqui, ó, né, borbulhando pra saber o que vai ter nesse programa, Henrique. O que vai ter no nosso FAMESPcast? O que vai ter? Você quer responder pra mim? Rapaz, ó, nós vamos ter sempre um tema gerador, né? Um tema atual. A gente vai estar esclarecendo para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores que estão aí em algum momento vendo esses dois rostinhos aqui maravilhosos. Tem também não estão vendo, mas também ouvindo, né? Isso, exatamente. É isso. Qualquer lugar você vai poder escutar isso aí também. E vai ter um momento de humor que a gente vai estar interagindo com o público. Vai dar essa quebrada nesse clima, tratando de um assunto um pouco mais sério, mas também com a nossa dose de humor diária. Perfeito. E falar em humor, Henrique, me fala que você é um especialista em humor. Quem te falou isso? Eu fiquei sabendo. Ficou sabendo? Eu fiquei. Cara, por exemplo, como é que você apresentaria um FAMESPcast Certo. em formato, por exemplo, do Mickey? Do Mickey? Do Mickey. Eu sou o Mickey. Eu não consigo fazer isso, Vlad. Vamos focar um pouco mais no roteiro? Vamos voltar pro roteiro? Certo. Então, assim, a gente vai trazer sempre um especialista da área para estar conversando conosco. E você também pode participar aí, ó, colocando aí sua pergunta, que a gente vai passar pro nosso especialista da área. É interessante, Henrique, porque com esse podcast você vai poder escutar a qualquer momento do dia. Lá você pode estar, por exemplo, lá trabalhando, se divertindo. Ir pro serviço. No ônibus, metrô. Certo. E você vai poder curtir um pouquinho esse nosso programa. Então a gente espera que vocês que estão aí curtam. Agora não sei falar, agora é com vocês esse negócio de apertar like. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Qualquer sugestão você pode estar utilizando também a descrição do vídeo para utilizar os comentários. Fazer alguma sugestão, sugerir algum tema, algum convidado. Rapaz do céu, eu tô aqui ansioso para começar logo. Fazer umas piadinhas antes, só pra gente quebrar esse clima, essa tensão do primeiro episódio. E depois a gente anuncia quem vai participar? Eu acho que fica bom esse clima de suspense. Mas antes disso, rapaz, vamos começar o programa então? Bora. Bora lá? Bora. Você que está nos assistindo no KYJK, não sei quantos megahertz aí, ó. Hoje o tema do programa será... fraturas. Cara, eu tô muito curioso pra saber sobre fraturas, cara. Você sabe o que é uma fratura, mano? Que eu lembrei do negócio agora. O que, Miranda? Eu tava aqui pensando um pouco antes do podcast, lembrei de uma piada bem besta. Mas peraí, ó. Esse é o nosso momento Anedotas do Tio do Churrasco. Cara, eu tô com uma dor aqui, rapaz. Olha isso aqui, ó. Ó. Se você tá com dor, eu tô com o quê no meu pescoço? Que eu tenho que virar parecendo um robô. Tá doendo, dói até pensamento. E Vlad, por que você tá assim? Rapaz, porque olha, sabe aquele tio bem legal que vai no seu churrasco? Todo final de ano, toda festa de família, você também de casa tem esse tio, que a gente tá sabendo disso já. Sabe aquele assim, você fala assim, ó, olha, vamos ter um churrasco aqui em casa. Aí vem a mãe, o pai, o avô, o tio, a tia, o cunhado, o namorado do fulano. Todo mundo aparece lá pra comer a primeira carne lá. Sim. E tem aquele tiozinho do churrasco que faz questão de soltar aquela piadinha assim, ó. É pra ver ou pra comer? Esse tio é muito insuportável. Toda família tem um. Aí pensando, né, no tio do churrasco, a gente criou os Anedotas do Tio de Churrasco. E vamos convidar também uma pessoa pra aplicar com a gente? Bora? Bora. Você quer apresentar ela já ou quer fazer as piadas primeiro? Acho que depois, né? Senão depois ela vai embora. Se ela ouvir as piadas primeiro, eu acho que ela vai picar a mula já. É melhor então a gente falar das piadas, né? Vamos fazer as piadas então. Anedotas. Qual que é? Manda! Posso mandar primeiro? Pode. Então, vamos lá. O que o osso quebrado... O que o osso quebrado... O que ele disse pro gesso? Numa discussão, assim, casual deles. Certo. O que o osso Você que tá aí de casa, pense aí o que ele disse. O osso quebrado
O osso Pode tirar isso quebrado. aqui, já que tá me Pode, matando pode. já? Podemos tirar, Porque podemos tirar. isso aqui O já- osso quebrado disse pro gesso. Exatamente. Coisa simples. Eu tô engessado? Não. Não. Não sei. Pode responder? Pode responder. Você tá me pressionando demais. Ah, pressionando. É. Ah, a convidada vai embora. Essa deu... A conversa foi embora já. Agora é minha vez, então? Sua vez agora. Ah, então. Bom, Rick, quero ver se você é bom de adivinhar as Não, eu anedotas. sou o melhor nisso. Não tem uma pessoa mais conhecimento humorístico que eu. Então, fala pra mim, ó. O que a muleta disse pra fratura? Você que tá em casa, ó. O que a muleta disse pra fratura? Você que tá vendo ou escutando a gente, o que é que a muleta disse pra fratura? Não faço ideia. Agora não vem nada à cabeça. Ela chegou assim e falou assim, ó. Te apoio em tudo. Muleta, apoia, entendeu? Te apoio em tudo. Te apoio. É péssima, mano. Ah, isso foi legal, vai. Não. Te apoio em tudo. Tem outra? Vamos fazer só mais uma. Mais uma? Então vai lá. Tá muito tosco já isso aqui. É, né? Bora. Por isso que o quadro é anedotas do tio de churrasco. Faz E sentido. detalhe, sabe o que você pode fazer com essas anedotas? Anota, né? E leva pro churrasco da sua família. É, boa. É. Você que tiver interesse, faz aí. Anota nossas anedotas. Utiliza na sua festa de família próxima que tiver. Mas eu não recomendo que não, mas vamos lá. A próxima. Próxima. Eu tenho um amigo. amigo. Um amigo. Isso é importante, um amigo. Chamado Carlos. Tá, peraí. Então, um amigo chamado Carlos. Isso, Carlos. Certo. Ele tava saindo com uma menina chamada Bia. Peraí, então o Carlos estava sendo com a Bia. Exatamente. Perfeito. Carlos e Bia. Carlos saindo com a Bia. Você pegou também aí? Carlos saindo com a Bia. Um meu amigo chamado Carlos, saindo com a menina chamada Bia. Estavam andando, passeando, no meio da Avenida Paulista. O meio da Paulista. Exatamente. Pra quem não sabe, né? Você que tá aí em qualquer canto do planeta, do Planeta. universo, a Avenida Paulista fica aqui em São Paulo, capital. Paulo meio... É, exatamente. Bia tava saindo com o Carlos saindo com a Bia. Eles pararam numa floricultura. Floricultura. Exatamente. O Carlos comprou um ramalhete, um buquê de Um flor. buquê de flor. Um buquezinho de flor. Aquele assim. momento romântico ali. Conquistar a gata, né? O Carlos, assim, olhando pro rosto da Bia, assim, aquela paixão no Paixão. ar, né? Eu não sei se vai ter um Ternura. fundo musical na hora que eu vou falar isso, aquela paixão no ar. O Carlos olhou pra Bia. Aí comprou o ramalhete de flores, saindo da loja, a Bia tava na porta da loja, olhou pra ele e falou: Nossa, Carlos, mas de quem são essas flores? Ah, tá, peraí. Mas, por exemplo, ó, o Carlos falou pra Bia. Falou pra Bia, falou: Pô, meu. O cara... Ah, pô, meu, ele é paulista. Isso. Mas se ele fosse carioca? Aí, meu parceiro. Meu parceiro. Meu parceiro. Se fosse gaúcho? Ah, os guri, né? Mas bate! Saindo da loja, Bia falou: Nossa, mas Carlos, pra quem que são essas flores? Você sabe por que ele falou? O que ele falou? O que ele O que disse? ele disse? Ele disse, essas Pensa. flores é Nosso pra... tema de hoje. É pra você que eu sou De casa a gente já quebrado explicou o por que que é, você. né? Não. Não? Então não sei. Essas flores são pra tíbia. Pra tíbia. Ah, peraí. Pra tíbia. Ah, pra tíbia! E Exatamente. por falar em tíbia, Exatamente. para tudo, porque agora nós vamos apresentar. Pra mim, é uma honra apresentar essa professora. Talentosa, Essa mestra. muito competente no que faz. Referência. Para falar sobre fraturas, Fraturas. que é o tema do nosso podcast. Agora com vocês, a sensacional, a maravilhosa Dani Patrícia Vaz. Uhul! Obrigado, meninos. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom saber que nem eu sabia que eu era essa referência, mas muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei disso. Eu queria de novo. Você viu que eu acho que ela pegou aquela parte gaúcha, que ela começou assim, mas tá Não, legal, falei você, bastante. teu. Ela incorporou realmente aquele lance da, né, Sim. da gaucheira, Dos personagens. dos personagens. Exatamente. Gostei, professora Dani. É. Como que você tá? Você tá bem? Eu estou bem. Tô bem. Gostei das piadinhas aí. Vocês se Você tem um esforçaram. tio na família que faz esse tipo de piada? Eu tenho uma sogra. Nossa, Aí é mais triste, né? Bem Mas se mais. bem que eu gosto da minha sogra, cara. Você gosta? Eu gosto, minha sogra é muito gente boa. Agora a gente quer saber aqui, que é o tema, né, principal do nosso podcast, que é a respeito das fraturas, né? E nada melhor, né, do que te entrevistar uma especialista nessa área, né, de imaginologia. Então, professora Daniela, né, quais são os tipos mais comuns de fraturas que você
já tratou. Até para interromper, se você puder explicar pra gente que é mais leigo, você de casa aí que também não tá sabendo aqui, o que é uma fratura, o que difere uma fratura, um trauma. Então, vamos lá. Então, obrigado de novo aí pela apresentação, né, meninos? Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Então, a minha formação é fisioterapia, por isso esse tema é um tema que eu gosto bastante, né? Um tema que me traz, assim, bastante... além de muitas memórias, né? Também me traz, assim, uma satisfação em falar, porque realmente faz parte da vida profissional da gente, né? E até para responder, né, o Vladimir... E eu já ia começar assim, dessa forma mesmo, porque para a gente saber qual é o tipo de uma fratura, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma fratura, né? Então, como que eu vou saber quais os tipos que ela pode ter se eu não sei o que ela é, né? Então, a primeira coisa é, de fato, saber o que é uma fratura. E quando a gente pensa em uma fratura, a primeira coisa, fratura só acontece em osso. Então, ninguém fratura, por exemplo, uma articulação. Né? Porque a articulação, ela é composta de um espaço. Então, quando a gente fala em articulação, a gente está falando em espaços que estão, né, entre as peças ósseas. Então, entre um osso e outro tem um espaço e esse encaixe, né, vai proporcionar movimento para o nosso esqueleto, para o nosso corpo. E esse espaço, ele não pode quebrar. Né? O espaço não se quebra. O que quebra é um osso. Então, uma peça dura, uma peça rígida, uma peça esbranquiçada, que em conjunto no nosso corpo forma o nosso esqueleto. Então, o nosso esqueleto é formado por peças que são órgãos vivos, vascularizados, chamados ossos. Professora Dani, mas a questão da fratura é muito interessante. Por exemplo, tem casos que a pessoa fraturou, mas ela não sente dor. Tem. Né? É verdade isso É mesmo? verdade. Tá? Do mesmo jeito que tem... Já ouviram falar em cálculo renal? Sim. Falam que é a pior dor da face da Terra. Na verdade, assim, a terceira pior pelo índice aí de dores, né? A terceira pior dor que nós podemos sentir, assim, claro que dor é uma coisa subjetiva, mas a terceira pior dita, assim, é a dor, né, de uma pessoa que tem um cálculo renal. E tem gente que mesmo com essa dor que é tida como insuportável, é assintomático. Acaba perdendo o rim sem sintoma nenhum. E aí você fala, pô, mas é uma dor insuportável para algumas pessoas e para outras a pessoa só vai perceber que tem um cálculo neste nível quando o rim está insuficiente, quando ele para de funcionar. Então, quando a gente fala em fratura, então, o que é uma fratura? Quando você pensa num osso, então pensa lá, imagina um osso. Certo. Né? Nem se for aquele do Flintstones lá do desenho, né? Que põe na cabeça da menininha lá. Então, pegou aquele osso. Quando você pensa numa fratura, é justamente quando você interrompe a continuidade desse osso. Então, quando você tem uma peça óssea, tá? Quando você tem esse órgão e interrompeu a continuidade dele, você teve uma fratura. Então, popularmente, quebrou o osso. Eu quebrei ele, eu separei. Era um osso só, eu separei ele em 2 ou mais partes. Isso é quebrar um osso. Até cortando você, rachadura também, isso conta como fratura ou seria realmente a separação total de uma parte do osso? Então, aí entra o que o Vladimir perguntou inicialmente, né? Quais seriam os tipos de fraturas que a gente podia ter? Então, nós temos alguns tipos, tá? Então, quando você tem só rachei o osso, o médico falou que só foi rachar. Então, você só trincou. Você teve uma fratura incompleta. Né? Então, nós temos fraturas que são completas e fraturas que são incompletas. Então, quebrou o osso todo, quebrou aquela continuidade inteira ou só trincou ele. Ele não chegou a separar. Você tem aquelas que separam absurdamente e tem aquelas que só fez uma separação. Então, você tem fratura que a gente chama de simples, fratura que a gente chama de complexa. Você tem fratura aberta, tem fratura fechada. O que é uma fratura aberta? O pior tipo, né? Exposta. Né? Que rasgou o osso, mas rasgou toda a extensão. Então, rasgou pele, rasgou né, os tecidos internos ali e saiu. Então, você tá vendo o osso para fora. A dor também deve ser insuportável, né? Mas quando a gente fala desculpa interromper vocês, mas quando se fala de uma fratura exposta, é visivelmente que a gente consegue ver. Isso, o exatamente. osso saindo da pele. Exatamente. Mas e quais são os sintomas que quando a pessoa fraturou, que não tá visível pra gente? Tá, então aí
Aí existe. Então, falei um pouco aí dos tipos. Então, tem tipo de fratura que é completa, tipo fratura que é incompleta, fratura que é aberta, fratura que é fechada. Então, fratura aberta é quando você vai ver o osso. Fratura fechada, ela tá lá dentro. O que vai me indicar a fratura? Então, existem algumas pessoas que são assintomáticas. Mas como eu poderia entender isso? Ah, então é assintomático, não sentiu nada, então não vai perceber que teve dor? Então, vamos imaginar assim. Eu posso ter, quando existe uma fratura, o meu corpo vai dar alguns sinais. Existem os sintomas, mas também existem sinais. Então, tem gente que é assintomático, mas existem os sinais da fratura. Então, você vai ter um edema, né? Você vai ter ali um rubor, um vermelhão no local, tá? Pode ter um hematoma. Então, você, de repente, bateu sua perna. Bateu em algum lugar ali. Não foi uma pancada que você pensa que quebrou o seu osso. Não foi tão assim. Mas quando você deu 2, 3 passos, você sentiu uma dor muito forte e, de repente, começou a ficar inchado. Então, edema é um inchaço no local. Esse inchaço, mesmo que a dor não seja tão insuportável, pode ser um indício de uma fratura. Ah, então quer dizer, qualquer inchaço? Não. Então, teve uma pancada, ou você caiu da sua bike, caiu de um skate, caiu, tropeçou ali no degrau, teve uma pancada muito forte e inchou. Esse edema, mesmo sem uma dor tão intensa, pode ser indicativo de uma fratura. Tá? Então, existem alguns sinais, ficou vermelho, ficou cheio... Sabe quando parece que... Quando você tem uma batida muito forte, que dá aquelas... Fica parecendo aqueles vasinhos, assim, parecendo que rompeu, assim... Já viram aquelas mulheres que têm as pernas com muitos vasinhos? Sim. Né? Aqueles vasinhos de sangue, assim. Então, parece aquele monte de varize. Então, de repente, você bateu e ficou aqueles raminhos ali de vasos ali aparecendo. Certo. Isso também pode ser um indício de fratura. Se tratando de fratura, você como fisioterapeuta já pegou algum caso que foi uma fratura rara, uma fratura incomum? Já peguei alguns casos e quando a gente fala em fratura incomum, existem 2 tipos. Incomum por ser uma coisa muito grosseira que você fala, caraca, isso aí vai morrer. Não foi só uma fratura. Foi tão feio o negócio que ou vai ter que amputar ou vai morrer, né? Eita. Pode acontecer, né? Mas também tem aqueles casos que são casos assim mais incomuns e não são coisas grandes, tão, né, assim, incomuns, por quê? Existem alguns lugares no nosso corpo que é difícil de fraturar. Sim. Aí você fala assim, pô, mas quem que consegue fraturar uma coisa dessa? Qual Então, ser que conseguiu fraturar tem esse hora que local? eu penso nisso. Tem hora que quando eu vejo, assim, algumas imagens, eu falo assim, cara, como você conseguiu? E tem gente que Né? consegue. Tem gente que consegue. Então, imagina assim, você conhece o calcânio? O osso do seu calcanhar. Calcanhar. Seu calcanhar. Sim. Certo? Calcanhar. Sim, sim. Né? Então, esse local do calcanhar é o nosso osso calcâneo. E esse osso, assim, a parte de trás dele é fácil de fraturar, dependendo da pancada ou, né, do que você fez ali, você até poderia fraturar. Mas a parte da frente dele, a parte anterior dele, é uma coisa muito incomum de ocorrer uma fratura. Tão incomum que uma vez eu peguei um caso que aconteceu. Chegou uma paciente e ela estava com bastante dor no pé. Então, ela referia, né? Quando eu coloco o pé no chão, dói. E aí, eu pedi para tirar o sapato, para eu olhar. Fui olhar, tava inchado, tinha um edema. Né? Apalpei e tal, não doía tanto assim. Ela pisava, doía, o edema não era tão grande assim. O que você tem aí para me mostrar? Já foi no ortopedista? Porque eu sou fisioterapeuta, né? Já fui no ortopedista, ele fez esse raio-x. Eu peguei o raio-x, deixa eu dar uma olhada. Olhei o raio-x, normal. Nenhuma fratura. Então, peguei. Não consegui ver Não nada. consegui ver nada. De exame Tá? tradicional. Então, peguei o raio-x dali. No exame, a parte de trás do calcânio, que é o mais comum, tranquilo. E o edema era na parte da frente do pé, como se fosse no tornozelo. Então existem métodos diferentes para identificar fraturas, edemas diferentes também. Existem métodos diferentes para a gente conseguir diagnosticar. Então, os métodos de diagnóstico, eles existem, assim, alguns, né, que vão facilitar. Muito mais comum é o raio-x. Então, quando você tem uma radiografia convencional, uma radiografia digital, é a coisa mais simples, é o exame mais simples, o mais pedido. E, assim, batata você vai ver a fratura. Mas tem alguns cantos de alguns ossos que não dá para enxergar. Né? E nessa radiografia tinha lá, né, um perfil do pé. Tô vendo o tornozelo, tô vendo o calcânio dela e não tinha fratura nenhuma. Então, como
Tratei, tentei tirar ali a dor, fiz algumas manipulações, fiz algumas coisas para melhorar o inchaço, mas continuava com muita dor. 2 dias depois, falei, cara, não tá muito normal, né? Não tem nada que desabone essa articulação, tem alguma coisa errada. Então, o que eu peguei e fiz? Ó, você vai voltar no ortopedista, eu quero pedir um exame mais específico. E quando ela voltou no ortopedista, que ele também achou que tava muito, né, estranho aquela dor e aquele edema que não regredia, mesmo fazendo a fisioterapia, ele pediu uma ressonância, que é um exame muito além ali da radiografia, né? Um exame bem mais avançado, que tem outro tipo de imagem. É uma imagem muito mais específica. Uma colocação muito importante. Então, ela começou com raio-x. Com raio-x. Não deu certo. Raio-x convencional. E, por exemplo, se eu quero me aprofundar mais em termos de visualização da imagem, quais exames que ele pode fazer além do raio-x? Então, além do raio-x, a gente poderia pedir uma tomografia. Tá, uma tomografia computadorizada, poderíamos pedir, então, a ressonância, que foi o que ele fez, certo. Porque como estava muito na articulação, o que ele pensou? A articulação, deixa eu pegar um exame que vai me mostrar ligamento, tendão, que vai me mostrar uma complexidade maior ali, né, desse complexo articular. E aí, nessa ressonância, Vlad, dava para ver certinho a parte anterior, né, do calcânio trincada. Então, assim, esse edema não ia melhorar a princípio mesmo, só quando começar a se consolidar. Mas como ela estava pisando no chão, sem repouso algum, né, sem fazer ali, né, que seria mais específico para uma fratura, sem imobilização, sem repouso, ela não iria conseguir facilitar esse processo de recuperação óssea. Como será que ela fraturou isso, cara? Então, eu perguntei algumas vezes para ela, nem ela sabia me dizer. Isso foi uma coisa incomum. Pode ter sido algum impacto no chão, um pulo, um salto? Pode ter sido. Inclusive, quando vocês me perguntaram dos tipos de fratura, existem fraturas por estresse. Isso acontece muito com quem faz academia, né? Então, com quem é atleta, né? Então, exatamente, sabe? 8 horas de treino, 8 horas de impacto. Imagina lá um atleta, uma ginástica olímpica. Tá? Que faz aquelas acrobacias todas, muito impacto o tempo todo. Então, esses treinos, né, que são treinos pesados e de muitas horas, pode levar, né, por conta dessa alta intensidade de treino, né, por conta da complexidade dos movimentos e dos impactos intensos também que sofre ali, pode levar esse nosso atleta a ter uma fratura por estresse. Então, ele fez isso o dia inteiro. Aquelas acrobacias mirabolantes o dia inteiro. Aí ele saiu para ir andando da cama pro banheiro, ele quebra o osso. Nossa Senhora. E se tratando por exemplo, essa fratura por estresse, seria uma fratura rara? Ou incomum? Rara para mim. Certo. Mas para um atleta, não. É normal. Porque seria dentro de um estresse, tá indo para uma competição, tá treinando muitas horas por dia, a alimentação restrita para não ganhar peso, né? Desidratando porque não quer beber muita água, porque não quer aumentar líquido corpóreo e tal. E aí o que acontece? Com isso, pode acontecer um estresse e aí tirar, inclusive, o nosso atleta, né, de uma competição. Professora Dani, a gente vê que esse assunto é um assunto muito interessante. Sim. Né? E vai, né? Vai embora. Se a gente ficar aqui hoje, a gente fica aqui, eu acho que amanhã, à tarde, a noite inteira, conversando sobre esse assunto. Vídeo de 24 horas. Exatamente. Como a gente tem eu fiquei tempo até para com uma isso? dúvida. Como que você finalizou o tratamento dessa pessoa? Então, aí nós fizemos uma imobilização simples ali de 7 dias para começar, né, uma melhora, tá? E depois as coisas convencionais ali da fisioterapia. Então, né, nós fizemos compressas, nós usamos termoterapia, crioterapia, né, e fizemos alguns movimentos para melhorar aquele edema, para que ele pudesse regredir mais rápido, e depois, né, vamos caminhar da forma adequada, diminuir o impacto de peso, colocamos uma palmilhazinha para diminuir um pouco, e aí vida normal. Crioterapia? Isso, seria um dos métodos de tratamento que seriam mais diversificados para cada tipo de fratura, ou existem até mais diferentes? Então, digamos assim, a crioterapia, ela é um recurso termoterápico usado para fratura, para dor, para inflamação. Então, assim, acordou com o ombro muito dolorido e falaram para você que você tem uma tendinite. Você não tem uma fratura, você está com uma inflamação no seu tendão. Usa gelo. 20 minutos de gelo age nesses complexos ósseo, músculo, articulares, vai agir como anti-inflamatório. Essa é uma pergunta que eu acho muito interessante, professora Daniela, que aconteceu comigo, né?
Eu fui de manhã, Henrique, eu fui no ortopedista. Aí o cara falou assim pra mim, né? Acho que eu tinha batido, lesionado, uma coisa assim, eu acho que eu bati, né? Isso sem fazer nada. Não, assim, acho que foi escrevendo na lousa, uma coisa assim, tava com Certo. muita dor. O cara de manhã, foi de manhã isso, ele falou assim, olha, toma essa medicação e vai pra casa e utiliza a compressa de água quente. Aí eu fui. A dor não passava. Aí voltei à tarde. Aí o cara falou assim, ó, agora você tem que usar uma compressa de água gelada, com gelo. Eu falei, doutor, agora eu tô perdido. Eu vim de manhã, mandaram fazer quente. E agora eu compressa fria. Você achou que tava Dani, ficando qual que é a Então, melhor maneira? normalmente, Vlad, assim, é que assim, existem algumas coisas que acabam se misturando em tratamentos, né? Mas o calor, ele é usado para relaxamento muscular. Certo. Tá? Então, toda vez que você tiver com um músculo tenso demais ou com uma dor tensão, por tensão, Eu vou tá? dar... Pode até ser, você fez muito movimento, pegou muito peso, e aquela tensão muscular precisa ser relaxada. Certo, Então, você usa o calor, certo. tá? Quando você tem uma inflamação ou uma dor aguda, usa o gelo, tá? Ah, mas estava inchado, falaram que se eu colocasse o calor, se você usar o calor no edema, ele vai inchar mais ainda. Porque você vai Entendi. aumentar a vasodilatação ali, o sangue vai circular mais rápido, já tá cheio de líquido, vai inchar mais. Então, usa o gelo para desinflamar, só que não adianta colocar 1 minuto. Né? Você vai Tem que desinflamar um local, você vai ter que deixar pelo menos 20 minutos para ele agir como anti-inflamatório. Porque se você usar 2, 3 minutos, ele vai agir só como anestésico. Aí Então só vai tá tirar aí. assim, vai ficar anestesiado naquele momento, quando sair aquele gelo do seu ombro, já vai começar a doer de novo. Perfeito. Então, o certo para agir como anti-inflamatório 20 minutos. Lembrando que isso são Pelo menos. recomendações. Recomendações. O melhor mesmo é você que é de casa, não tenta resolver as coisas como se você fosse médico. Você vai atrás de um profissional adequado, um ortopedista, um fisioterapeuta, vai procurar uma recomendação médica para você fazer o seu tratamento ideal, adequado, para você não tentar fazer alguma coisa que você não tenha conhecimento na área. Esse acho que é um assunto aqui que nós ficaríamos, eu acho que amanhã, à tarde, a noite inteira, né? Mas, por exemplo, professora, eu me interessei muito por esse assunto de fraturas, né, de imagem. Qual o curso que eu faria para poder aprender um pouco mais sobre esse assunto? Tá, então vamos lá. Quando a gente. Eu sou fisioterapeuta e para eu entender o que o meu paciente tem, tá, eu preciso de alguém que enxergue por mim o que eu não estou enxergando. Perfeito. Né? Então, para eu enxergar, eu preciso de um exame de imagem. Né? E para eu entender esse exame de imagem, né, eu não sou formada nisso. Né? Eu entendo depois que eu olho a imagem. Né? Então, para fazer esse exame, né, existem os cursos técnicos e tecnológicos de radiologia que vão levar o profissional ao conhecimento adequado da formação da imagem, né, dos posicionamentos adequados, inclusive porque se eu pegar um perfil de calcanhar, de pé, eu não iria enxergar essa fratura, entendeu? Então, existem posicionamentos adequados para o paciente, existem, né, incidências que são corretas e outra, além dos posicionamentos das incidências, os conhecimentos técnicos do próprio aparelho que o profissional vai usar para conseguir levar uma imagem. Então, ele vai ser os meus olhos. Então, para eu entender o que o meu paciente tem, eu preciso de ter uma visão de raio-x, né? E como eu não sou super-homem nem super-mulher ainda, eu preciso de um técnico ou de um tecnólogo em radiologia para me proporcionar essa imagem e aí sim eu conseguir, né, levar aí a um diagnóstico e depois do diagnóstico um tratamento para o meu paciente. Né? Sem diagnóstico não vai ter tratamento. Né? E para eu dar um diagnóstico preciso, eu preciso de algumas coisas. Então, para eu ter um diagnóstico preciso, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso de um exame por imagem e eu preciso, no caso de uma fratura, não, mas preciso também de alguns exames que são laboratoriais. Certo. Então, dependendo do quê? Então, o cara tá com uma inflamação, eu não achei uma fratura, mas pode ser o quê? Uma osteomielite. Eu posso ter uma infecção ali. Então, eu ia precisar de uma imagem e de um exame de sangue. E o mercado de trabalho, professora, para esse tipo de profissional? Então, como eu trabalho como fisioterapeuta há 30 anos, né, eu percebo que a todo momento nós precisamos de profissionais que entendam, né, e que saibam
promover aí, então, esses olhos para os médicos, para os fisioterapeutas, né, para todos os profissionais da área da saúde. Então, eu vejo que em toda a profissão, e o técnico e tecnólogo em radiologia, tem um mercado vasto, né, amplo, porque não é só na área médica que a gente precisa, né? Hoje em dia, se vocês prestarem atenção, até para você conseguir condicionar um alimento, né, ou um medicamento, existem coisas que você precisa fazer a imagem para você entender como foi feito aquele vácuo, como entrou aquilo. Então, o mercado de trabalho, ele está muito aberto. Tanto que quando eu comecei na fisioterapia, tinha técnico de raio-x. Hoje nós temos os tecnólogos em radiologia, né? Então, assim, o mercado cresce a cada dia, né? E quando você fala de tecnologia, é um mercado que ele vai ascendendo, né? Porque antigamente, não sei se vocês sabem, meninos, antigamente uma tomografia levava, né, 1 hora para ser feita. Hoje uma tomografia leva 5 minutos para ser feita, né? Então, assim, existe uma tecnologia constante e aí o profissional precisa também se reciclar, se qualificar. Então, o mercado de trabalho é um mercado amplo, né? Nas grandes cidades e nas pequenas, porque tem pequenas cidades que não existem cursos, né, de tecnólogo ou de técnico em raio-x e tem um aparelho, mas não tem profissional, né? Então, você imagina que tem algumas cidades, né, que tem aparelhos de tomo, de ressonância e não tem profissional para manipular, né, para poder fazer com que a imagem seja realizada. Então, assim, há uma demanda muito grande por conta da necessidade também, que é muito grande. Então, o mercado de trabalho é um mercado bem amplo aí para o pessoal, né, da radiologia, seja técnico ou tecnólogo. Então, acho que para quem, né, se interessou nesse assunto, a gente vai deixar aqui o link. Todas as informações estão na descrição. Você está no site da FAMESP, você pode procurar o curso de radiologia, tanto o tecnólogo quanto o técnico. Então, as informações vão estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Ah, posso contar uma coisa que aconteceu interessante também com relação? Foi um amigo meu. Chegou um dia chorando, cara, com uma radiografia. Chorando. Desesperado. Essa história é verídica. Cara, gente, eu só conto coisa séria. Eu sou uma mulher séria. Essa história é verídica. Eu tô aqui pra assinar embaixo. Chegou desesperado com uma imagem, uma radiografia simples assim. Cara, foi muito louco. Ai, meu Deus. Verdade. Eu fui jogar, aí meu pé tava um pouco inchado, e eu levei lá pro médico, fiz o raio-x, o médico mandou fazer o raio-x, chorando mesmo, homem grande, já velho, né? Aí chegou, o médico falou que eu tô com tumor. Aí verdade, é isso. Nossa, cara, meu amigo, né? Meu amigo de muitos anos, né? Aí eu peguei aquela imagem já tremendo, porque eu falei, pô, com tumor no pé, né? No mínimo vai amputar, né? Vamos ver. Peguei a imagem assim, olhei de novo. Falei, amigo, não tem nada no seu pé. Deixa eu dar uma olhada. Tira o sapato aí pra eu ver. Né? Tava inchado. Palpei. Falei, posso te fazer uma pergunta, amigo? Pode, claro, chorando ainda. Ele tava lá com o pé inchado, tumor no pé. Tumor no pé. Cara, você andava. O médico que te atendeu, ele era brasileiro, né? Ele tinha... Acho que ele era... falava enrolado lá, né? Era boliviano. Aí eu, tá bom, amigo, tá bom. Nem vou falar o nome do meu amigo pra não entrar em detalhes, né? Mas assim, melhor não falar, né? O amigo sabe que é, né? Quem será, né? Ah, ele era boliviano? Ah, tá. Então fica tranquilo, amigo, porque você tá só com edema. Porque no país dele, tumor é edema. Ele só esqueceu de traduzir pra você. Cara, foi bem louco. Essa história foi verdade mesmo. Foi verdade mesmo. Mas assim, a Dani não tava no consultório. O cara chegou assim, o médico pegou, né? Você que não consegue ver, né? Ele colocou na frente uma radiografia e fez assim, ó. Não. Preocupante. Quando o cara falou preocupante, já comecei a ficar em pânico, já cara. Pensou que ia amputar, já começou a tirar lá. Como assim, preocupante? Não. E fazia assim, ó. Batia assim, ó. Preocupante. Ó, preocupante. Tumor. Aí eu quase morri, velho. Nossa. De verdade mesmo. Eu congelei. Foi você? Fui eu, cara. E aí eu falei, cara, eu tava desesperado. De verdade, eu tava desesperado, cara. Aí eu cheguei em casa e falei, tô com tumor no pé, cara. Primeira coisa que você pensa, vou arrancar. Sim, não cortar não vou jogar bola mais. Chegou branco. Eu pensei nisso, putz, não vou poder mais jogar bola com os meus filhos. Não vou jogar bola mais. Mas é verdade isso mesmo. Caramba, como é que eu vou jogar bola com meus filhos agora? Foi exatamente isso que ele me relatou. Não vou mais jogar bola com os meus filhos, né? Eu cheguei na FAMESP aqui, né, assim, triste, né? Falei, que eu disse, Dani, me ajuda aí, meu. Ó, olha essa radiografia. Sem brincadeira nenhuma, cara. Foi chorando. Surreal. Chorando. Né? Ela só pegou aqui, olhou.
vai no canto ali. Eu não entendi nada, Vai no cara. canto? Vai No da canto, parede. porque eu falei, tira o sapato, Ah, né? sim. Tá, você vai fazer assim, você É. vai colocar o teu pé, vai pressionar assim, né? Eu falei, não entendi nada, mas eu fiz porque eu confio na profissional, né? E fiz, pessoal, você tá com uma fascite plantar, olha isso, cara. E o cara queria que eu tivesse tumor no pé. Que aí eu falei pra ele, não, aqui no país dele, tumor é edema. Falta a Ele tradução só só. esqueceu de traduzir. Aí achei engraçado pra falar pra vocês hoje, né? Lembrar essa história. E, ô Dani, quais são as principais complicações associadas a fraturas e como é que elas são tratadas? Então, as principais complicações que a gente pode ver numa fratura, então, como eu disse para vocês, tem uma fratura que pode ser aberta e uma fechada. Uma fratura aberta, a complicação seria uma contaminação, uma infecção. Então, imagina você quebrar o seu osso e ele sair para fora. Então, tudo que está dentro do seu corpo agora está exposto. Né? E qualquer coisa que esteja no ambiente, qualquer vírus, Impureza. bactéria, qualquer coisa aqui, né, pode levar a uma contaminação. Então, uma das principais complicações é uma contaminação, né, uma infecção contaminada. Então, você pegou uma infecção porque o seu corpo se abriu e aquela bactéria, aquele vírus, ele acabou penetrando de uma forma extremamente escancarada. Então, assim, não tinha uma porta aberta, né? Tinha uma perna aberta ali e aí entrou mesmo. Então, uma das complicações seria uma infecção, tá? Mas existem outras complicações. Por exemplo, uma perfuração no osso. Não teve uma fratura exposta. Veja, parece que é bem mais simples. É só uma fratura. Mas você quebrou uma costela e essa costela perfurou o seu pulmão. Você pode ir a óbito. É muito pior do que uma fratura exposta. Que é só pôr o ossinho pra dentro, deixar lá bonitinho, colocar uns pininhos, costurar tudo, vai ficar com uma cicatriz. Né? Então, se não infeccionar, se tudo der Ocorre certo, tudo normal. né? Você vai tomar antibiótico, tudo normal. Mas se Agora, infeccionou, por exemplo, fraturei, né? Tô aqui, Isso. fraturei a perna. então, assim, de Eu não sei se é cara... verdade, né? Por exemplo, a gente vê em filmes, por exemplo, que o cara fraturou tal, começou, ele não tem aqueles recursos necessários ali Sim. na hora, começa a ficar roxo e tal, o cara fala, olha, para você não morrer, eu tenho que amputar a sua perna. É verídico isso, professora? Então, é que depende, é que assim, né? Alguns filmes, assim, são algumas histórias, assim, né? Que precisam de Muito todo aquele... hollywoodiano. Isso. precisam de todo aquele glamour ali, ou precisam de todo aquele drama, né? É claro, poderia acontecer? Poderia sim, tá? Então, primeiro, poderia acontecer por quê? Por uma hemorragia. Né? Então, por conta da hemorragia, então, uma complicação, uma outra complicação é a hemorragia. Então, você tem uma hemorragia e aí você pode ir realmente a óbito. Você pode primeiro entrar em choque, um choque hipovolêmico, porque você está perdendo todo o volume de líquido corpóreo, ali, de sangue do seu corpo. Então, você pode entrar em choque e pode ir a óbito. Né? Você pode, além, né, desse choque, você pode, então, pegar aí uma infecção muito grave. Vocês devem ter visto também, do mesmo filme que você viu aí, que, vou ter que amputar, senão você vai morrer. Você deve ter visto, se esse cara foi amputar e ele tá numa situação precária, ele pega uma pinga, uma cachaça, qualquer coisa ali, um álcool, né? Do E uísque. joga na perna, o uísque, né? Joga ali na perna do cara para poder fazer uma desinfecção, né? Então, assim, um dos riscos é a hemorragia, né? E o outro risco seria, então, essa infecção. Então, tem dois riscos. Mas também tem o quê? Uma perfuração. Então, tem fratura que é perfurante. Dependendo do órgão interno que ela perfurou, é óbito. Porque você nem tá vendo. Esse é um grande problema. Perfurou o baço, eu vivo tranquilamente sem o baço. Mas em 2 horas eu perco o mesmo volume de sangue que eu perderia se eu tivesse com a minha perna aberta aqui. Né, assim, quebrei o osso e o fêmur tá pra fora. O mesmo volume de sangue, se a minha costela enfincar aqui, eu tô sentindo uma dorzinha pra respirar. E o meu baço tá arrancando todo o meu sangue aqui. Eu vou entrar em choque também. E se tratando desse tipo de fratura, você já viu algum caso de recuperação extraordinária, incomum? Ou é algo realmente muito de filme? Você já pegou algum caso? Já Você vi pode também. falar pra gente? Eu já vi também, tá? Um tempo, no começo do ano passado, um grande amigo meu estava indo para o serviço e às 5 e pouco da manhã, né? Ele não gostava de ir de carro por conta da distância, então ele saiu do metrô e foi pegar, né, um Uber para chegar até o local do trabalho dele. E nessa espera, o Uber estava chegando, né? Alguém muito delicado saindo da balada, né? Com um pouquinho de uísque na Embriaguez? cabeça, né? Pouquinho Com um pouquinho emocionado. Um pouco errado aqui, né? Emocionado. Exatamente, um pouco emocionado para aquela hora da manhã, porque Isso. enquanto alguns estavam indo trabalhar, Mais ele estava animado. voltando da balada, né?
ele acertou em cheio, né, o meu amigo no ponto, ali em cima da calçada onde ele estava esperando o Uber, né? E nesse impacto, meu amigo foi arremessado 3 metros para frente e caiu sentado. Claro que pelo impacto, ele já tinha moído alguns ossos. E quando ele caiu sentado, ele terminou de fraturar o quadril, né? Então, o osso do quadril, ele teve assim, Doeu, acho que... hein? ele teve 8 traços de fratura no quadril. Então, assim, ficou moído mesmo, né? Só que o problema maior, né, no impacto foi que os ossos que estavam quebrados pela pancada que ele levou, os ossos, algumas porções penetraram na bexiga, né, no intestino, Nossa, né, fez pegou um alguns, estrago. fez um estrago nos órgãos internos, pegou músculo, né, intestino, bexiga, e aí ele teve uma hemorragia interna. Ele foi levado muito rápido para o hospital, né, mas assim, foi meio que desenganado ali a princípio, né? Olha, nós não sabemos, né, liga para os familiares, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer aqui, né? Tinha uma fratura múltipla, e além daquela fratura múltipla, o caso era bem sério por conta da hemorragia interna. E por conta disso, né, tiveram que colocar... Enfim, conseguiram salvar a vida dele, 3 bolsas de sangue, né? Todo um contexto ali. E colocaram aquilo que o pessoal popularmente chama de gaiola. Vocês já viram aquele Sim, Lizaroff, sim. que é aquela gaiola Nossa, aquilo externa, assusta, né? hein? Então colocaram Aquilo na assusta. parte Parece do cena de quadril. filme de terror. Nossa, Colocou cara. no quadril vários pinos, né, enfincados ali, né, de dentro, de fora para dentro, para poder segurar aquela porção Nossa. de múltiplas fraturas. Então ele ficou 4 dias com com essa gaiola. Depois ele foi para cirurgia, porque aí tinha que, né, tirar os comprometimentos dos órgãos internos. E depois desses comprometimentos ainda aconteceu o quê? Ele teve que tomar muito sangue, ele teve muitas complicações, tinha que tirar aquela gaiola, né, para poder, então, agora sim se preocupar com o osso, né, porque a fratura é o menor problema no estado que ele estava, né, porque o osso ele se consolida, o órgão não, né, o órgão tinha que ser fechado para parar de sangrar. Depois dos 4 dias ali, conseguiram, né, tirar a gaiola e conseguiram, a gaiola foi só para ele não se mexer, porque não podia se Manter a mexer. estabilidade. Exatamente, né? E aí, depois disso, né? Eles tiraram, fizeram lá. Ele tem acho que 3, 4, 5, acho que são 8 hastes e deve ter uns 16 parafusos fixados ali, né? Em pubis, em ilho, isquio, que são os nomes dos ossos do quadril, né? Enfim, Perfeito. conseguiu consolidar tudo aquilo e o médico falou assim: olha, com uma boa fisioterapia, em uns 6 meses o senhor está conseguindo colocar o pé no chão, porque já é uma pessoa de 60 anos, bem jovem por sinal, né? Sim, Bem jovem por sinal, mas com 60 anos, né? E então, eu sou fisioterapeuta, amiga, né? Eu já, no 2º dia lá de hospital, já tava lá, né? Já ajudando e tal, mas com a certeza de que eu só poderia colocar o pezinho dele no chão ali, depois do 3º, 4º mês, né? Pra começar alguma coisa, tamanha foi a gravidade. E assim, pra minha surpresa, como ele não tem muito sossego, com 1 mês ele tava andando perfeitamente. Nossa. 1 mês. Tá Nem o brincando. médico falou assim, olha, A existe alguma recuperação. coisa 1 oculta aí mês? que eu não conheço. E a gente falou assim, existe sim, a gente tem muita fé em Deus, né? Foi Professora Deus, foi Dani, Deus. Então a gente A sabe que recuperação foi. Foi, assim, impressionante. Sim. Né? A ponto do médico também achar, olha, tem alguma coisa diferente aí, né? falar em coisa diferente, eu acho muito bacana, né? A professora Daniela tem uma experiência vasta nessa área, né? De fraturas e tudo mais. Qual foi a maior lição, professora, que a senhora, durante todo esse tempo, né, passou, que tem para nos ensinar? Eu costumo dizer que eu sou fisioterapeuta porque eu escolhi, né, essa profissão, mas eu sou docente de coração, né? Eu amo, amo, amo o que eu faço, porque nós não vamos conseguir mudar muita coisa no mundo, a não ser, né, mudar assim coração, mudar a forma do outro ver o outro, né? Então, assim, a maior lição que eu tenho é você olhar a dor do outro como se fosse sua. Né? Quando você, em qualquer profissão, você olha para o outro, né? É muito fácil você falar em altruísmo, mas quando você olha para o outro como se o outro fosse o seu amor, porque ele é o Empatia, amor de né? alguém. Né? É até Alguém bonito esperando, falar né? empatia, né? Mas eu acho que vai até um pouco além, sabe, Vladimir, de altruísmo, de empatia. Porque quando eu falo assim, é o meu filho, cara, meus olhos brilham. Né? Ou quando eu falo, é o meu marido, né? Os meus olhos brilham, eles, assim, é um amor que é incondicional. Então, quando você pensa no outro, né, como o amor de alguém, você vai fazer por esse outro
o que você gostaria de que fizessem pelo seu amor. Né? Não por você, porque você, às vezes, a gente esquece um pouco do que nós somos, né? Porque você tem que correr, você tem que isso, você se supera a cada dia. Então, o problema não sou eu aguento, né? Mas quando é o meu amor, né? Então, isso é uma lição, assim, que eu tento passar para os meus alunos o tempo todo, né? Você, independente da sua área, né? Independente do que você for fazer, é um exame de imagem, é uma fisioterapia, é um exame de sangue, né? É um exame laboratorial, não interessa. Pensa que é o amor de alguém. Porque quando você pensa, até para tirar um sangue, você vai assim, oi, tudo bem? Para uma criancinha, você pega na mãozinha dela, né? Você conta uma história, né? Você dá um carinho. Quando a criança vê, já acabou e ela não ficou traumatizada, né? Então, quando você faz com amor, né? Sabe, a lição que eu tenho é o amor. Né? Quando você faz com amor aquilo que você se propôs a fazer, não interessa se você está recebendo milhões, se você não está recebendo, se a política tá boa, se não tá, né? Se você... Não interessa, porque o outro é o amor de alguém. E por falar que a professora... Você vê que ela falou assim que se você é com a gente, eu aguento. Sim. Eu aguento. Professora, a senhora está preparada? Vamos ver, Quebrando né? o clima. Quebrando o clima, Tava tão legal, ia fazer Tá vocês num clima chorar mais agora. emotivo, mais Já que a professora mais aguenta, paixão. Ixi, você está Jesus. preparada para o nosso próximo quadro? Eu não sei, mas vamos lá, tá? Vamos pro choque. Henrique, o que nós teremos? Você de casa aqui agora, ó, olha só. Henrique, o que nós teremos agora no nosso próximo quadro? A gente teve a brilhante ideia de fazer um quadro chamado Isso ou Aquilo Ai, do Jesus. Mundo Invertido. Eu já tô rindo agora, Já cara. tá rindo agora? Já tô rindo Mas agora, você, de verdade. Você tá preparado? Conhecendo a Dana, eu já tô rindo agora. Ai, Você tá preparado? Nunca. Nunca. Tá preparada, professora? Nunca. Alguém quer explicar? Quer explicar? Quer que eu explico? Pode explicar, já que você aproveitou, levantei pra você cortar, agora capricha. Dentro dos quadros do nosso programa, o Isso ou Aquilo do Mundo Invertido é um quadro que foi idealizado por mim e por Vade, que você vai ter duas situações. Você também de casa você pode fazer aí. Duas situações extremas que você tem que escolher o menos pior ou escolher o pior. Jesus. Ó, é muito comum a gente falar assim, a gente vai entrevistar aqui, vamos fazer aquele bate-bola, e um sorvete. Amor. Uma cor azul. Não, a gente gosto queria disso, inverter isso aí, Sim, né? exatamente. Vamos inverter esse mundo, A vamos proposta- inverter esse mundo. A proposta é totalmente pegar nas entranhas, no âmago da pessoa e tirar o que tem de pior daquela situação. Tô ficando com medo. Não precisa ter medo não, professora. Henrique, vamos lá então? Pode começar, Vade. Bora. Pode começar você? Não, começa você. Acho que Professora. você tá mais animado, você tá mais Não tô disposto nada, a fazer. Ó, professora. Eu não vou aguentar, É cara, sério? não vou aguentar a risada. Se você tiver... Ó, você que tá aí de casa, você também pode estar respondendo aí. Pode Pode. responder nos comentários, Caramba. no chat. Tô me preocupando. Você prefere fraturar o fêmur ou o rádio? O rádio. Por quê? Combinamos, hein? Gente, porque com o rádio quebrado eu posso sair correndo. É verdade, faz sentido. E você, Agora, se eu Vade? fraturar a perna, vou ter que aguentar vocês Não, acho aqui. que eu fraturaria também o rádio, cara. Você sabe onde é o rádio? Eu sei, aqui, ó. Ah! Na parte interna do aqui, meu braço. Ó, no céu, tô escutando aqui Porque tem um onde? amigo meu também, uma vez que eu perguntei onde era a escápula, foi cômico. Você lembra, amigo meu? Não lembro, não. Voltando à pergunta, mas, por exemplo, eu tô aqui em casa escutando. Onde que é esse rádio, cara? Ah, por exemplo, aqui, ó, você que tá assistindo, você que tá ouvindo a gente, pegue seu braço, põe ele virado pra frente, voltado pra frente, sem girar ele. Com Não, tem que ser girado na posição anatômica. tem que ser Vamos deixar a posição- professora Professor, vai explicar melhor, então. Professor, imagina que eu estou... Imagina não, isso é fato. Eu tô aqui escutando esse sensacional podcast. Eu não consigo Mas eu ver, não tô estou escutando. Onde que fica o rádio, professor? Tá, então vamos lá. Quando você quiser saber onde está o seu rádio, coloque seu antebraço na posição anatômica, ou seja, palma da mão virada para frente. Aí, ó. Todo rádio, meninos, tem uma antena, não tem? Tem. Tem. Do lado da antena. Ah, então o dedão Mas onde tem é a o dedo antena? do Não tô rádio. vendo. A antena do rádio é o polegar. É o polegar. Polegar, não é dedão. Então, o rádio é o osso lateral do antebraço. Aí, quando você esquecer, porque tem gente que não sabe o que é lateral, né? O que tá do lado, mais do lado, na posição anatômica. Palma da mão virada para frente. Então, virado pro lado do corpo é o seu rádio, do mesmo lado que tá o seu polegar. Gostei da antena, Henrique. Ó. Tá vendo? Polegar, ó, Assim que eu sempre polegar ensino para os antena. alunos não esquecerem, né? Olha só.
O rádio é o osso do lado da antena, que é o polegar. Faz sentido. Aí. Todo rádio precisa de uma antena pra poder... Exatamente. A explicação de um profissional Tá. perto da explicação que eu ia dar, deu uma aula. E é tão, é tão bonitinho o rádio que se a gente tivesse um aqui pra vocês verem, a parte proximal dele, a parte que tá mais perto do ombro, parece um botãozinho. Então a gente sempre fala, ó, o rádio tem antena e tem um botão pra ligar. Sensacional. Não, É legal. Olha, tá vendo? Vamos fazer aula comigo. É da hora minhas aulas. Não, vocês estão perdendo tempo. Ó, As informações vai estão lá. na descrição. Ó, mas peraí, mas aonde mesmo que você pode ter essa super aula com a professora Daniela? Só acessando o site da FAMESP, curso de radiologia, você Esse pesquisa lugar é da todas hora, as hein? informações ó, aqui embaixo. Não perde tempo, gente. Não perde tempo, mano. Segunda questão. Posso fazer? Pode. Pro, você preferia ficar sozinho pro resto da sua vida ou viver todo dia da sua vida, a rotina, com pessoas, rodeada de pessoas insuportáveis? Cara, eu prefiro viver cheia de gente insuportável. Ficar sozinho não vai ter graça. Eu prefiro encher o saco de quem é insuportável. Eu sou do time dela. Prefiro. Eu não... Eu não entendi por que ela falou que ela falou que queria ficar com gente insuportável e ele olhou pra nós dois. Não, eu não olhei, não. Eu não entendi, sei isso Isso foi isso, só. olha, Não, eu não. sei. Foi Assim, só ó, um. ela chegou, pensei que não tava. Não, Mas não, ela não. fez assim, ó, com jeito insuportável, olhou pra nós dois, assim, Henrique, mas tudo bem, né? Eu acho que senti uma mensagem subliminar nisso daí. Não, mas é muito, muito melhor. Ô, Dani, você prefere ter... Ó, já falou da antena? Já falou, boa, já falou da antena. Você prefere ter um dedo a menos ou um dedo a mais? Sim, ó. Prefiro ter um dedo a mais, é lógico. Um dedo faz falta, né? Claro. Eu falo que Olha, eu tenho um dedo deixa a eu mais. falar pra vocês. Faz tanta falta que você sabe que o que separa a gente do macaco é o polegar, né? Sim. Não, Dedo mas, que- mas Pera, poderia é importante. Para tudo. Para. Olha só. Que isso, ó, Nós o alfabeto somos- Cat também é cultura. Para tudo. formação. Formação. Como é que é, Dani? Olha lá. Os animais, eles fazem garra, né? Então, quem tá vendo, quem tá só ouvindo, imagina, né? Agarrar as coisas é diferente de você pegar uma coisa, né? Então, pode ver, o macaco, ele agarra. Ele até toma água num copo, mas ele vai agarrar o copo e vai pegar. Agora, o macaco não consegue pegar um copinho de cristal, pôr o dedinho assim e tomar. Ele não faz Que finesse. movimento Gente, de vocês pinça. perderam. O macaco não faz Perderam movimento de pinça. Pinça. Porque o polegar dele não é igual ao nosso. Não é tão desenvolvido. Então, assim, por isso eu prefiro um dedo a mais. Ué, se o meu polegar consegue me diferenciar, porque eu faço movimento de pinça. Gente, ó, eu consigo pegar um alfinete que cai aqui. O macaco não consegue. Ele vai ter que pôr. Né, Fazer o delineado. Então, não consegue. Movimento de pinça, né? Os animais, eles não têm movimento de pinça, eles têm garra. Nós temos pinça. Então, com um dedo a mais, imagina, se for outro polegar, eu vou ter muito mais pinça. Eu falo, assim, trazer pro professor, pro programa, é uma desgraça. É uma aula. Dá aula em tudo. A gente só tá Sim. perguntando se quer ter quadrão. É, Ela já isso aí. disserta. Ela já vem com Homo Conhecimento, sapiens. com história. Não, mas é da hora, vai, Dinossauro. gente. Rapaz do É. céu. Você já falou em dinossauro, a professora já falou em macaco. Então, se tratando de animais, Ai, caramba. você prefere ter um pescoço de girafa ou pernas de flamingo? Perninha, E por quê? É uma curiosidade minha, por quê? Cara, eu prefiro um pescoço de girafa. Por quê? Porque eu sou professora, eu ia pegar as colas lá no fundo rapidinho. Eu tô falando. Não traz professora por esse Meu, programa, imagina. porque é isso. Com um ouvido de tuberculoso, eu já ouço todos eles. Com um pescoço de girafa, eu ia ver lá no fundão, assim, cara, acabou. Achei que era pra ver melhor, É, as né? Eu só paisagens. quero ver a sua reação agora, Vamos ver. professora Daniela. Ter um superpoder de voar ou de ler pensamento das pessoas? Eu não quero ler pensamento de ninguém mais, não. Eu já consigo ver no rosto, então eu queria voar. Prefiro voar. Nesse ponto, eu queria voar. É. Voar, viajar, conhecer novos lugares. Voando aí. Ou sentir a liberdade. Mas também, pra voar, você sabe, você pode pegar alguém, levar junto com você e soltar, né? Pro, você prefere realizar o seu maior sonho ou resolver o seu maior arrependimento? Eu prefiro realizar meu maior sonho. Não tenho mais arrependimento. O passado ficou no passado. Essa eu quero ver, Dani. Ó, você é boa de matemática? Não. Não. Só vou de nada minha. Nada minha. Não. Né? Ela já responde na nota. Não. Não. Rápido. Você Ou seja- prefere receber 100 mil reais todo mês até o final da sua vida ou receber 1 milhão de reais de uma vez só?
Não, 100 mil todo mês ou... Não. 100 mil todo mês até o final da sua vida. Então Ah. imagina que você vai, sei lá, até o final da sua vida você vai receber 10 mil reais. Ou 1 milhão de reais de uma vez só. Mas não tem um tempo? Não, Certo, assim? não, Só 1 milhão? Não. Só 1 Ou milhão? é 1 milhão de uma bolada de Na uma vez, puxa. ou é 10 mil todo mês. Ah, que você 10 prefere? mil. Até o Tá, final da sua então, vida. é que você falou 100 mil, aí eu tava pensando. Não, mas aí eu prefiro Então vou receber de refazer uma uma vez. pergunta. Vou refazer a pergunta. Professora Daniela, essa é a pergunta, eu quero ver como é que a senhora vai sair dessa, professora. O que a senhora prefere? Receber 10 mil reais todo mês até o final da sua vida? Ou receber de uma vez só 1 milhão de reais? De uma vez só 1 milhão de reais. Por quê? Porque 1 milhão de reais colocados para rendimentos é muito melhor porque 10 mil por mês. Aí, ó, O pessoal pensa, praticamente uma economista. sim. Praticamente economista. Não tô É boa isso aí de tudo. matemática, mas de dinheiro. Aí, ó. Dinheiro é comigo mesmo. Mas você de casa, você pensou também nesse cálculo? Não? Eu? Não, eu preferia de Pensando uma vez. cruamente assim, eu também escolheria 1 milhão para fazer um O rendimento. que? O algo do rendimento tipo. ali, eu acho que de uma vez, a quantidade de uma vez ali, o líquido é maior. Aí, ó, o líquido é maior. Aqui dá melhor. Tô falando praticamente economista. Pronto, para encerrar agora, a última pergunta. Já? Já! Para encerrar o nosso programa, então nós, né, primeiramente nós gostaríamos de agradecer a Agradecer a professora Daniela. Sim. Uhul! Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você com a Foi um gente prazer aqui, Dani. maior ainda estar com Nossa, vocês. Foi um muito prazer. obrigado por O prazer tudo. foi todo meu, meninos. Foi muito bom estar com vocês aqui. E Muito para bom mesmo. encerrar o nosso programa, né, a gente sempre enterra... Enterra, Enterra o programa. Eu tenho filha pra criar Enterra ainda. todo mundo. Vamos enterrar A gente- você, enterrar eu, enterrar tudo. Não, enterrar não. Né? Pra gente encerrar o programa, a gente gostaria de saber que eu te considero uma profissional extremamente de sucesso. Pela Qualificação. tua carreira, pelas suas qualificações Pelo profissionais. papo de hoje, o pessoal pôde perceber isso sem dúvida alguma. Quanto conhecimento que a professora Daniela tem, A né? gente fazendo uma brincadeirinha, tomamos conhecimento na cara, falou do macaco, Nossa, falou do polegar. poço de conhecimento. Nós gostaríamos de saber qual foi o seu método de sucesso para se transformar numa professora e uma profissional de excelência. Cara, vou dizer de novo pra vocês. Foi o amor. Né? O método foi o amor. Eu realmente amo o que eu faço. Eu amo aonde eu trabalho. Né? Eu amo as pessoas que convivem comigo. E eu acho que não tem um outro método. É levar as coisas assim. Eu sempre fui muito responsável. Sempre gostei de cumprir os horários, cumprir com as coisas, né, que me eram propostas. Mas tudo isso, né, sem amor, eu acho que não teria nada. Sempre tive muito assim, fé e muito amor. Então, isso me fez, assim, hoje estar aqui com vocês e continuar a cada dia com cada dificuldade, com cada alegria, né? O amor e a fé. Eu acho que a gente tem sempre que acreditar em algo, né? Eu acredito muito em Deus, então eu acredito que a gente tem que ter, né, algo que a gente acredite e eu tenho e amar o que a gente faz. Então, quando você acredita, né, e soma com o amor, você tem uma receita certa para o sucesso, né? Se isso pode ser chamado aí de sucesso. Eu amo o que eu faço. Então, eu faço com amor, eu faço com prazer, né? E aí não tem cansaço, não tem, sabe, não tem, uma coisa aqui, não. A gente tem, As adversidades. que é normal, né? Sim. O mundo tem todas essas pra gente, mas você tem aí a certeza de que você está caminhando para aquilo que é necessário, né? Então, eu gosto de levar, assim, a esperança para um aluno, né? A esperança para um paciente. A esperança? Como você leva a esperança para um aluno? Cara, você está tirando o cara de um lugar que ele não gosta de trabalhar, ele não quer mais aquilo para ele, você está ensinando uma coisa, né, para ele sair daquilo. De Então, conhecimento. é a não- esperança de sair daquele trabalho que ele não gosta mais, né, para ir para uma coisa que ele tá pondo fé que ele gosta. Então, assim, é isso, né? Você colocar uma bagagem diferente, uma coisa nova, né? Uma pitada ali diferente naquela vida que está querendo, né? O novo também. Então, eu acho que o novo para uma pessoa, quando você tenta levar o novo para uma pessoa, você também se renova. E aí é isso que você
tem aí de melhor, e você vai levando esse melhor e você vai fazendo com que as pessoas enxerguem que há, sim, né, ainda muitas coisas a serem feitas. E com essas palavras maravilhosas, né? Eu degustei cada palavra dessa Foi um motivo, né? Vocês pensaram que ia zoar, né? Rapaz, Ah. coisa linda. A gente encerra nosso podcast por aqui. Ah, que pena. Henrique, a gente já vai convidar a galera pra quê? Pra quê? Pro próximo. Episódio. Então convidamos você que tá aí nos escutando e nos vendo para seguir o quê? Nosso próximo episódio. Professora, fica o convite também para curtir a gente. Vou estar né? com vocês, com Como é que é? certeza. Deixar o like lá. Deixa o como é que é like negócio aqui aí? embaixo. Deixa o seu segue a gente nas like, redes né? sociais, se inscreve no canal. É vídeo. Pronto, então divulga, faz sua divulgação aí, professor. Ah, o meu Instagram Como é... que eu te sigo, professor? Como é Me te segue encontra? lá, Dani com I, Pati com Y. Dani Pati, a professora aí da FAMESP. Gente, só seguir então, ó. Dani com I, Pati com Y. Só você seguir no Instagram. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Para mais informações sobre o curso de radiologia, tá na descrição. Deixa um comentário, um assunto, qualquer coisa que... Pode deixar pergunta também, tá? Pode deixar Eu pergunta. respondo. E para você que está em qualquer canto do planeta, do universo, fica aqui o nosso bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, Dani! Tchau.